E amanhã tem Fala Bahia na sua comunidade. Atendendo ao pedido dos moradores lá do conjunto Petromar, as nossas equipes da Bahia FM, também aqui da TV Salvador, vão estar na praça principal do Petromar, lá em Stella Maris, a partir das 6 da tarde. Portanto, se você também mora aí na região, aproveite e participe com a gente, faça sua denúncia ou reclamação. É o Fala Bahia na porta da sua casa. E atenção, atletas de fim de semana ou que costumam exigir demais do corpo quando praticam atividade física. Fazer exercícios acima do limite e sem acompanhamento de um especialista pode sobrecarregar o joelho. Se você já sente dores, tire suas dúvidas sobre os tipos de tratamento em uma entrevista com o cardiologista Aloísio Reis, no nosso quadro Fala Doutor. Boa noite, amigos do Fala Bahia. Vou conversar agora com o ortopedista, Dr. Aloísio Reis, falando sobre problemas no joelho, como é que você pode evitar, como é que eles aparecem, cirurgias, próteses, aliás, tudo isso vamos conversar agora. Doutor, boa noite, vida longa aos joelhos. Aliás, aconteceu recentemente um congresso aqui na Praia do Forte falando sobre isso. Quais são as medidas, os cuidados que as pessoas devem ter com o joelho para não ter problemas futuros? Boa noite. Boa noite. Sim, os cuidados principais que devem ter para se dar uma vida longa ao joelho primeiro, se manter em atividade física, se manter no peso, uma coisa que eu não estou podendo falar muito, mas é o ideal. A atividade física feita de forma bem orientada, de forma regular, usar calçado apropriado e fazer atividade física no limite da saúde. Hoje se vê muita gente que não é profissional, que não é atleta profissional, querendo praticar atividade física de forma muito intensa, inclusive participar de maratonas, meia maratonas, que só é aconselhável para aquele atleta que é profissional, que está bem condicionado para isso e que viva desse esporte para poder se expor a um esforço tão extremo, né? Então, basicamente, se manter no peso, se manter com uma boa musculatura, se manter bem condicionado para poder sobrecarregar e solicitar menos essa articulação. Bom, hoje, por exemplo, quais são os casos mais comuns que a pessoa não pode, por exemplo, evitar de se fazer uma cirurgia? Chegou na situação que tem que fazer uma cirurgia, fora, evidentemente, de algum tipo de trauma ou acidente, mas os casos mais comuns, doutor? Hoje, no nosso dia a dia de consultório, assim, os casos cirúrgicos, tirando as lesões traumáticas, né, as lesões por estresse estão muito presentes, né, as lesões por sobrecarga e as lesões degenerativas. Os casos que mais necessitam de cirurgia no dia a dia são realmente as lesões traumáticas, as lesões ligamentares, as lesões meniscais, né, e as fraturas estão presentes no nosso dia a dia no tratamento cirúrgico. Agora, as lesões degenerativas vêm crescendo, a população está envelhecendo, né, e com o envelhecimento da população, a degeneração articular está cada vez mais presente. Então, a gonartrose, que é a artrose do joelho, ou seja, o desgaste da articulação do joelho, vem crescendo muito e esses pacientes agora estão ativos e praticantes de atividade física, desportivas e começam a ter sintomas da artrose. E é uma das situações em que comumente acaba se chegando ao limite, à necessidade da realização de um procedimento cirúrgico. E em relação a próteses, quais são os casos que são realmente mais frequentes em colocação de próteses e como é que está hoje, e com as técnicas modernas, a medicina vai evoluindo, como é que está hoje o pós-operatório de um idoso, por exemplo, que precisa colocar uma prótese? A prótese ela é mais frequentemente utilizada justamente na gonartrose, na artrose do joelho, que é o desgaste da superfície articular e a perda da lubrificação da articulação. Então, né, essa é a situação mais comum que se utiliza a prótese. A cirurgia de prótese ela é chamada de artroplastia do joelho, né? E ela é mais utilizada nesses pacientes idosos. Pode ser realizada também em pacientes com tumores, né, substituindo a articulação que esteja acometida pela doença tumoral. E em pacientes mais jovens, ela é realizada naqueles pacientes em que eles tenham doenças que destruam a articulação, como artrite reumatoide, o lúpus, a hemofilia, que são doenças sistêmicas que acometem a articulação. A cirurgia de artroplastia é uma cirurgia que cresceu muito nos últimos anos, evoluiu bastante. Hoje a técnica cirúrgica
está bem desenvolvida e o que faz com que os resultados sejam melhores. A qualidade das próteses evoluiu bastante. O instrumental utilizado para a realização da cirurgia da prótese evoluiu muito. Então, hoje, nós realizamos essa cirurgia com um tempo menor, né, com uma segurança maior para o paciente e com riscos de complicações menores. As complicações possíveis já são muito bem conhecidas e estudadas. Então, todas as medidas profiláticas são tomadas e fazendo com que, a cada ano, esse número de complicações venha caindo. E o perfil do paciente que pode ser submetido a uma artroplastia vem aumentando. Então, pacientes com idades mais avançadas, se eles estiverem bem clinicamente, com suas doenças de base controlada, ele pode ser submetido tranquilamente a uma artroplastia com segurança. O pós-operatório hoje evoluiu muito pela evolução da qualidade da prótese, então o paciente é operado num dia, salvo em situações especiais, mas nas situações mais comuns, ele é colocado para andar no primeiro dia de pós-operatório. Ele é colocado de pé, colocado para deambular e já faz treino de marcha com o fisioterapeuta. Esse é outro fato que também diminuiu bastante a incidência de complicações, como a trombose venosa profunda, o tromboembolismo pulmonar, as infecções, né? Infecções secundárias ao paciente idoso ficar retido ao leito. Então, assim, é uma cirurgia que hoje a gente indica até em pacientes mais idosos. Eu já realizei essa cirurgia em pacientes de 89 anos e que hoje o paciente está com 94 anos e tem hoje 5 anos de vida muito mais feliz do que ele tinha antes, porque a principal função da prótese é devolver a esse paciente que perdeu a qualidade de vida, a sua qualidade de vida inicial, voltar a fazer as coisas que gostava, voltar a ter prazer em viver. Ok, então aí as dicas desde o início, como você evitar de ter qualquer problema no seu joelho, até depois, no caso de cirurgias, tratamentos e também colocação de prótese com a evolução da medicina, né? Com a tecnologia, isso tudo ajuda a qualidade de vida do idoso. Doutor, muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Vamos de volta para os estúdios da TV Salvador. Esse é o Fala Bahia. O CREA Bahia divulgou o relatório referente a uma vistoria realizada no dia 3 de abril no mercado do peixe em Itapuã. Segundo o levantamento, o desgaste é consequência de infiltrações decorrentes da falta de manutenção e de intempéries do tempo, como salinidade e ação dos ventos. O CREA alertou ainda para o risco de o mercado ficar sem condições de uso, podendo até causar prejuízos materiais e danos à integridade física das pessoas que o utilizam. Entre os problemas apontados no levantamento estão vestígios de infiltrações, incidência de umidade nas lajes, fissuras e rachaduras, comprometendo parte do recobrimento, pontos de ferrugem e ainda a fiação elétrica que foram instaladas de forma inadequada. E a seguir, o Fala Bahia mostra o estado das calçadas lá da orla de Placafora. Até já!